Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa aula de hoje é República Oligárquica, Coronelismo e Política de Governadores. Quando começamos a estudar o início da República, nós vimos que os dois nossos primeiros presidentes foram militares. Esse período inicial da República até ficou conhecido como República de Espada. Tanto o Marechal Deodoro da Fonseca como o Floriano Peixoto foram os primeiros presidentes, e esse início ele foi marcado por alguns conflitos e também a elaboração da primeira Constituição, a chamada política econômica conhecida como encilhamento, que gerou um certo descontentamento por conta de não ter dado certo e também gerado um grande índice de inflação, além de alguns conflitos também nas Forças Armadas, né, entre o Exército e a Marinha, o que acabou gerando um certo descontentamento com esses governos. Mas, a partir daí, com o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, a partir de 1894, nós vamos ter uma sucessão de presidentes ligados às oligarquias cafeeiras. Por isso que esse período é conhecido como República Oligárquica. E, nesse momento, nós vamos ter aí a predominância desses presidentes, né, e dessas oligarquias ligadas às grandes elites de cafeicultores, se alternando no poder por um período de quase 35 anos. Então, esse momento que nós estamos estudando ficou conhecido como República Oligárquica. Quando nós nos referimos a oligarquias, nós estamos falando de um governo onde há uma pequena elite que comanda esse poder. Oligarquia é um governo de poucas pessoas, pessoas que pertencem a essa elite. E essa elite, ela está ligada aos grandes latifundiários, ou seja, os grandes donos de terras, de fazendas, e aqueles que também acabam dominando a parte econômica do país. Essa elite está ligada principalmente à produção do café, por isso que nós falamos também, né, das oligarquias cafeeiras. Mas havia também um grande desenvolvimento na parte do gado e outros setores também econômicos. Mas o café era o principal produto de exportação ainda nessa época. E, por isso, nós nos referimos principalmente a esses grandes cafeicultores como aqueles que dominaram esse momento. O nosso presidente civil, Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente, terceiro presidente da República e primeiro presidente civil, ele dá início a esse momento, essa sucessão de presidentes. Vamos ver aqui no slide. Nessa primeira imagem, nós observamos a foto do presidente Prudente de Moraes e, na imagem à direita, uma caricatura de Prudente de Moraes ilustrando um presidente sempre em apuros, com um mandato pendendo por um fio. Nesse momento, os presidentes passaram a fazer alianças com as elites regionais. E esse arranjo político que ficou estabelecido principalmente a partir do governo do presidente Campos Salles ficou conhecido como política de governadores. Vamos ver o slide. Aqui nessa primeira imagem, nós vemos o presidente Campos Salles e, na imagem 2, uma caricatura de Campos Salles e Prudente de Moraes na Revista Ilustrada.
A partir desse arranjo político, feito com o apoio mútuo entre estados e o governo federal, surgiu a chamada política de governadores. Essa política de governadores, ela consistia na alternância no poder federal dos representantes dos estados, né, onde essas oligarquias, essa elite agrária era mais forte. Inclusive, informalmente, como houve uma alternância, principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais, essa política ficou conhecida como política do café com leite. Observando o governo federal, havia uma alternância de políticos que eram oriundos dessas oligarquias estaduais, do governo estadual. Havia um apoio, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, para a eleição do presidente, né, e dos governadores também. Em troca, o governo federal, ele ajudava o governo estadual com vagas em ministérios, dava liberdade e verbas. E o governo estadual dava também, oferecia verbas para os governos municipais em troca da garantia desses votos. Era muito comum fazerem charges na época para levantar uma crítica a esse tipo de política. Vamos assistir o slide? Essa charge de Stone, publicada na revista Careta em 1925, fala dessa exclusão política, né, e esse papel simbólico desempenhado pelo monte que ocupa o espaço central nessa figura. Então, no topo, nós vemos a cadeira presidencial, que fica sob a vigilância dos representantes fundamentais daquilo que a gente chama, né, da política do café com leite, né, os fazendeiros paulistas e mineiros. Enquanto isso, os demais estados da federação tentam, com um visível insucesso, alcançar o posto político máximo da nação. Durante muito tempo, acreditou-se que houvesse uma predominância somente de São Paulo e Minas Gerais, né, a chamada política do café com leite, como aqueles estados que dominassem exclusivamente a política nesse revezamento das oligarquias. Mas as coisas não eram bem assim. Segundo alguns estudos historiográficos, havia também outros estados importantes nesse apoio político e em toda essa engrenagem, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Esses estados, eles participaram ativamente dessa política e também eram muito importantes em toda essa engrenagem que ocorreu durante esse período de predominância dessas oligarquias. O que ocorre é que o estado de Minas Gerais, que tinha uma grande importância com, né, a produção do gado, ele também era o segundo maior produtor de café. Então, assim, há historiadores que até discordam um pouco dessa ideia de política do café com leite, dado que o Minas Gerais também possuía uma produção muito grande do café. E, além disso, os deputados de Minas ocupavam uma boa parte da bancada política. Então, por isso, essa força também dos estados, né, de Minas Gerais e São Paulo como tradicionalmente grande produtor de café. Um desdobramento dessa política de governadores foi o chamado coronelismo. Nas regiões, principalmente nas regiões mais voltadas para o interior, havia um grande poder das famílias dos chamados coronéis,
ou os fazendeiros, também locais. Tinham esse nome de coronéis porque muitos pertenceram à antiga Guarda Nacional, que era uma força, uma força de poder na sociedade antes da República, e era formada por civis que acabaram ganhando um grande poder local. Então, por conta disso, veio esse nome coronéis, coronelismo, e esses coronéis, eles possuíam um grande poder de influência nessas regiões. Eles conseguiam esses votos através dessa indução, através de trocas de favores, ofereciam sacolas de alimento, um emprego e algumas vantagens, e dessa forma conseguiam com que os eleitores votassem naqueles candidatos da situação, naqueles candidatos que estavam sendo apoiados. Daí, através da formação de cabos eleitorais, esses coronéis reuniam esses eleitores e os faziam votar nesses candidatos da situação. Por isso que o voto dessa época ficou conhecido como o voto de cabresto, porque era algo imposto e era feito através dessa troca de favores. E muitos usavam até ameaças, usando a polícia local para intimidar esses eleitores e votarem nesses candidatos da situação. Vamos assistir o slide. Nessa charge, vemos uma representação do voto de cabresto. É uma charge mostrando o político levando o eleitor para votar do cartunista Storni em 1927. O voto de cabresto era prática comum, principalmente no interior do país, e servia para manter as elites oligárquicas no poder. Controlando o resultado das eleições, o coronel exercia grande influência na política estadual, chegando até mesmo a administrar a justiça e a controlar a polícia em suas áreas de influência. Na época, era também comum as fraudes nas eleições, né? Apareciam votos de defuntos, de crianças, e era assim que esses poderosos se perpetuavam no poder. Então, vimos na nossa aula de hoje que houve uma predominância no início da República de presidentes ligados aos grandes fazendeiros e latifundiários. Eram as chamadas oligarquias. Vimos também que, através da política de governadores, havia um apoio entre municípios, estados e governo federal para a perpetuação desses governantes, desses candidatos poderosos no poder. E com o coronelismo e o chamado voto de cabresto, os poderosos da região e dos locais acabavam induzindo esses eleitores a votarem nos candidatos da situação. Vamos agora ao nosso desafio? A charge do cartunista Storni, publicada na revista Careta em 1927, retrata uma crítica ao sistema eleitoral e ao chamado voto de cabresto. Com a República, como a elite oligárquica manipulava o voto para garantir a sua permanência no poder? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E até a nossa próxima aula. Até breve!